Chamo o teu coração 1000 vezes ao dia e não tenho resposta, eu só ouço o silêncio da tua voz. Tanto tempo já passou e minha alma sofre. Te peço que fales comigo e me digas o que se passa. Mas parece que não queres nem sequer ouvir-me falar. E como uma criança te escondes quando tento te buscar. Porque não atendes meu chamar? Ainda não te apercebeste que não quero repreender-te nem pedir-te explicações. Eu só te quero escutar e saber que estás aí. Quero dar-te o meu carinho sem pedir nada de ti. Quando falhas e tu pensas que não há saída, quando a vergonha e a dor te causam mal e humilhação, quando pensas que não consegues pronunciar o meu nome, a culpa afasta-te e não encontras o meu perdão. Correrei até encontrar-te, com amor te abraçarei, sem dizer uma palavra, o teu coração sararei. Não hesites, volta para mim, pois eu quero devolver-te todo o tempo que perdeste e numa bênção converter. E com meu manto cobrirei cada ferida que está aberta, a dor e a vergonha dos teus olhos apagarei. Não hesites, volta para mim, pois eu quero devolver-te todo o tempo que perdeste e numa bênção converter. E com meu manto cobrirei cada ferida que está aberta, a dor e a vergonha dos teus olhos apagarei. Chamo o teu coração e estarei à espera. Quero cumprimentar a igreja, os irmãos, as visitas que estão conosco. São naturalmente muito bem-vindos. Esta é a casa do nosso Pai e é o Senhor quem nos dá sempre as boas-vindas quando aqui estamos. O Senhor nos convida para cada sábado podermos participar deste banquete espiritual, em que a palavra de Deus é o pão da vida, aquele que nos alimenta. Ouvimos este cântico de louvor, Deus seja realmente louvado e engrandecido desta forma, e que o cântico seja também um instrumento
para que o nosso coração se prepare para o momento da palavra, mas também seja Ele um meio para nos aproximarmos de Deus. Muito obrigado, porque em cada sábado nós podemos ter sempre uma participação musical, mas também o podemos fazer através das nossas vozes, todos em conjunto, louvando o Senhor. O momento do culto da adoração é esse momento de louvor ao Senhor, de adoração, como se diz. Por isso faz parte. Deus se alegra quando os seus filhos cantam e louvam. E os anjos no céu, os anjos celestiais, nos acompanham também com interesse e muitas vezes se unem a estes mortais pecadores, erguendo também as suas vozes em louvor ao Senhor. Meus queridos irmãos, foram feitos na devida hora alguns anúncios muito importantes. Eu gostaria de realçar dois deles que me parecem de grande importância. Um deles tem que ver com o próximo ano de atividades. Foi dito e foi pedido a todos os oficiais de igreja que preparem os seus planos para que no próximo dia 9 de janeiro possamos então reunir-nos todos e traçarmos ou finalizarmos o nosso plano de ação para que depois, no dia 15 de janeiro, atempadamente, seja recebido na nossa união. Por isso, irmãos, eu sugiro que as diferentes equipas, os diferentes departamentos se juntem, procurem realmente conversar, planificar, para que depois possamos juntar-nos todos e então fazermos o plano geral para a igreja. Queremos começar com esta atividade com estas atividades logo no mês de janeiro. Por isso, não nos vamos atrasar. Este é um anúncio importante. Mas há um outro anúncio que, sinceramente, me sensibiliza bastante. Hoje foi-me dado, ou foi-me emprestado, este jornal e me foi foi-me mostrado aqui. Os irmãos não vão ver, não adianta eu estar a exibi-lo, mas aqui está um pequeno anúncio de um cartaz que tem sido colocado em várias partes, penso eu, e que chama a atenção para o concerto de solidariedade que é promovido conjuntamente pela ADRA da Igreja de Avintes e a ADRA Nacional. E esse concerto será amanhã. Será amanhã à tarde, creio eu que será às 17 horas da tarde. Por isso, todo este trabalho, toda esta organização se deve ao esforço da Igreja de Avintes, e aqui eu não posso deixar de chamar a atenção para o trabalho que a nossa prezada irmã Adriana tem realizado para que este concerto pudesse, de facto, acontecer. E vai acontecer. É uma oportunidade que a Igreja de Avintes tem de se apresentar, mostrar realmente qual é a sua atitude em relação à comunidade que está tão perto de nós. A Igreja tem um papel muito importante a fazer junto daqueles que são carenciados, daqueles que sofrem,
daqueles que por vezes até são marginalizados. Essa é a função da ADRA, essa é uma das funções da ADRA e é a função também da Igreja. O contacto com as autoridades. Vão estar autoridades muito importantes ali presentes. O nosso irmão, primeiro ancião, há pouco fazia menção de algumas dessas autoridades que vão estar presentes e por isso parece-me a mim que é muito bom que a Igreja possa corresponder e possa fazer sentir-se presente também. Mal seria tivéssemos um programa destes organizado pela própria Igreja e que a Igreja não estivesse presente. Não pode ser. De certeza absoluta que isto não vai acontecer. Por isso, irmãos, eu quero lembrar e quero reforçar o anúncio que foi feito e daqui também deste lugar, que não é muito hábito meu deste lugar fazer qualquer anúncio, mas reforçar realmente o convite a todos os irmãos para que estejam presentes amanhã. Se marcamos alguma atividade própria, sei lá, sei que o domingo muitas vezes é aproveitado para vários fins em nossa casa, também para se passear um pouco com a família. Irmãos, vamos até o Parque Biológico, está certo? Vamos até o Parque Biológico, porque de certeza absoluta seremos brindados também com música adequada, música que nós gostamos, louvores que nós gostamos, que nós muito apreciamos, e eu tenho a certeza absoluta que Deus será honrado através deste programa. Mais uma vez, eu desejo enaltecer aqui o trabalho que foi realizado, porque vão ser distribuídos cabazes de Natal. Será uma presença importante da Igreja junto às autoridades, porque é muito importante que portas se abram e que a Igreja tenha e deixe ficar uma boa imagem, uma boa marca junto daqueles, enfim, que lideram a nossa comunidade. Por isso, vamos estar todos presentes. Não é verdade, irmãos? Vamos estar todos presentes. Eu tenho a certeza que sim. Que Deus os abençoe. Possamos tomar isto como uma questão muito importante para nós. Eu quero estar lá, presente, amanhã, e de certeza absoluta que os irmãos também vão sentir esse desejo. Que Deus os abençoe grandemente. Olhem, meus queridos irmãos, esta manhã nós iremos, ao abrir a nossa Bíblia, pensar na grande espera de Deus. Nós, adventistas, somos caracterizados pela igreja que aguarda, pela igreja que espera. Nós esperamos que Jesus venha. Aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Essa realidade tornou-se a esperança de milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. A própria Igreja do Senhor leva esse nome, a Igreja que crê na segunda vinda e que espera, mas enquanto espera, anuncia também que Jesus vai voltar. E que maravilhoso é podermos ter esta mensagem para o mundo. Reparem, ainda agora eu dizia que a Igreja tem uma missão a cumprir junto daqueles que são mais carenciados, que são mais necessitados, mas juntamente com esta ação da Igreja, é necessário também que anunciemos a todos, a toda a criatura, que Jesus vai voltar. E por isso nós somos um povo diferente, porque somos um povo de esperança. Somos um povo que confia, que aprendeu a confiar nas promessas do Senhor. E as promessas do Senhor se cumprem. Podemos observar isso através das profecias bíblicas,
que todas as promessas se cumpriram, umas se cumprem nos nossos dias e outras irão se cumprir sem dúvida também. Por isso não temos razões nenhumas para duvidar. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo, mas Deus também espera. Deus também anseia aquele dia em que dará ordem aos seus anjos, em que dirá, este é o momento, e que todos os anjos se irão agrupar, todos eles, porque a Bíblia diz que haverá silêncio no céu. Silêncio porque nenhum anjo ficará no céu. E Jesus então voltará com poder, com glória, os anjos tocando trombetas. Já pensaram nisso, irmãos? Quantos anjos haverá no céu? São muitos mais anjos do que habitantes humanos neste mundo. Muito mais. A Bíblia fala em milhares de milhões. A Bíblia fala, usando uma expressão, miríades de miríades. E todos eles não vêm em silêncio. A expressão que é usada pelo apóstolo São Paulo é de alarido. Alarido, tocando trombetas ao mesmo tempo. Por que isto? Porque este é o maior acontecimento do universo. 3 acontecimentos marcam a história deste mundo. 2 deles já estão no passado. Primeiro, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Segundo, a ressurreição de Cristo. E em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo. Todos estes acontecimentos que são considerados os principais acontecimentos do universo estão de alguma forma ligados a Jesus, relacionados com Cristo. Deus espera, mas Deus vai esperar por quanto tempo? Deus espera por quem? Espera pelo homem, espera pela sua igreja, espera que a sua igreja cumpra a sua missão neste mundo, a sua tarefa. Afinal, sou obrigado a pensar noutra pergunta. Por que é que Deus nos criou? Por que é que estamos aqui? Por que é que Deus nos chamou? Por que é que nos constituímos como igreja e Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por quê? Vamos à primeira questão. Por que Deus criou o homem? Por quê? Foi por acaso. Sabem que hoje as filosofias acerca da origem do homem levam exatamente o homem a pensar no acaso e a acreditar no acaso. O homem apareceu por acaso. Não somos fruto do acaso, mas somos fruto do amor de Deus. Ou seja, aquilo que leva o homem, aliás, aquilo que leva Deus a criar o homem é exatamente o seu grande amor. O seu grande amor. Do mesmo modo, porque um homem e uma mulher, sendo dois uma só carne, pelo santo matrimônio, um dia decidem pelo nascimento de um filho. E por quê? Porque homem e mulher, marido e esposa se amam. Bom, é verdade. É verdade que há muitos filhos que não foram planeados. É verdade. Mas ninguém pode negar que o nascimento de uma criança, seja ela qual for e em que circunstâncias for, é sempre resultado da vontade de Deus. E cada pessoa que nasce neste mundo, Deus tem um plano para ela.
O apóstolo São Paulo fala da predestinação. E ele diz claramente sobre este assunto que Deus nos predestinou para algo. Nós, adventistas, dizemos que não acreditamos na questão do destino, que uns nascem para serem salvos, outros nascem para morrer, uns nascem para ser pobres, outros nascem para ser ricos, uns nascem para isto, outros nascem para aquilo. Nada disso nós acreditamos. Mas São Paulo diz que fomos predestinados pelo Senhor. No livro de Efésios ele diz isso. E depois ele acrescenta, quando fala da predestinação. Predestinados para quê? Para que fôssemos salvos. Para que fôssemos salvos. Quer dizer que cada ser humano que vem à existência, que nasce, Deus já o predestinou para a salvação. Ou seja, a vontade de Deus, quando Deus olha para aquela criança que acabou de nascer, é que ele seja salvo. Essa é a vontade de Deus. A única vontade de Deus para o homem é essa. Que ele seja salvo. Deus criou o homem, irmãos, para viver eternamente. Era isso que Deus desejava para Adão e Eva quando os colocou lá naquele jardim e lhes deu o seu lar, o jardim do Éden. Mas nós, no entanto, sabemos que o pecado transtornou todo este plano de Deus e trouxe muitas outras consequências até à morte. O salário do pecado é a morte. Diz a palavra de Deus. É verdade que acrescenta, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Lá está. Deus não criou o homem para a morte. Realmente o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado trouxe a morte. E isso não estava nos planos de Deus. E tanto não estava nos planos de Deus, que Deus providenciou de imediato um plano para salvar o homem. Para trazer o homem à sua origem, ou seja, à condição de poder ter a vida eterna, de viver eternamente. Às vezes eu penso nos momentos mais dramáticos vividos por Adão e Eva depois do pecado. Quais foram os momentos mais dramáticos? Eu considero três. O primeiro, quando tiveram que se esconder da presença de Deus. Deus os vinha visitar pela viração do dia, ao entardecer. Porque o dia era composto pela parte clara, segundo diz a Bíblia, que é chamada a manhã, a parte clara, e a parte escura, que Deus chama na Bíblia a tarde. A tarde. Para nós, tarde é depois do meio-dia. Mas para Deus, tarde é a noite, a parte escura do dia. E manhã, para nós, é antes do meio-dia. É quando nasce o sol até o meio-dia. Para Deus, manhã é toda a parte clara do dia, até ao escurecer, até ao pôr do sol. Nós vemos isso na criação. Foi tarde e manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia, e por aí adiante. Então, pela viração do dia, Deus vinha ter com Adão e com Eva todos os dias. Todos os dias. E naquele dia, após o pecado, Deus veio. E onde estava Adão e Eva? Estavam onde? Escondidos. Escondidos de Deus. Alguém aqui se pode esconder de Deus? Ninguém se pode esconder de Deus. Eles pensavam que estavam escondidos. Imaginavam que se podiam esconder de Deus. Olhem só o que o pecado traz.
Mas eles esconderam-se por quê? Qual a razão? Adão explica a razão e diz, lá nisso ele foi sincero. Ele disse a Deus porque é que se escondeu. Ele disse, olha, ouvimos a tua voz e ficamos com medo e escondemos-nos. Por medo. Medo, consequência do pecado. Até ali não sentiam medo. Não sentiam medo nenhum. Há quem diga que o medo é uma defesa. É verdade, é uma defesa. Devemos sentir algum medo. E principalmente medo de algumas coisas. Mas o medo acontece e começou depois do pecado. Porque até ali Adão e Eva não sentiam medo. Agora esconderam-se de Deus porque tinham medo. Mas havia mais uma razão porque se esconderam de Deus. Porque sentiram vergonha. Olharam um para o outro. Adão olhou para Eva, regalou os olhos. E Eva olhou para Adão, regalou os olhos. Nós estamos nus, despidos. E tiveram vergonha. E quando ouviram a voz de Deus, sentiram que estavam nus. Temos vergonha de nos apresentar assim perante o Senhor. Vergonha é também consequência do pecado. Sabem quando é que o homem começou a usar roupa? Depois do pecado. Deus fez as vestimentas lá para cobrir o quê? Que diz a Bíblia? Para cobrir a nudez. A nudez. Vergonha. Vergonha é a consequência do pecado. Sabe, irmãos, às vezes eu penso assim. Os homens chegaram a um certo ponto, neste tempo, que há muita gente por aí que já não tem vergonha. E até usam o mínimo de roupa possível. Perderam a vergonha. E perder a vergonha, nestas circunstâncias, também é consequência do pecado. Mas este foi um momento dramático para Adão e Eva, quando sentiram que Deus vinha à sua presença. O segundo momento dramático para Adão e Eva, sabem qual foi? Sabem sim. Foi quando tiveram que enfrentar a dor, a agonia, o sofrimento pela morte do seu filho Abel. Foi terrível. Um outro filho o mata. Mata o seu irmão. Imaginem como se sentiria uma família, como se sentiram aqueles pais sabendo que um seu filho é assassino e mata o outro irmão, o outro filho. Esse foi um momento terrível, dramático, de dor, de sofrimento. A morte traz dor, traz sofrimento. E vem o terceiro momento dramático na vida de Adão e Eva. E agora gostaria de ler convosco. Vamos lá ao capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis. Versículos 23 e 24. Gênesis 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
O momento em que Adão e Eva são expulsos, em que Deus diz para Adão e Eva: vocês não têm lugar mais aqui na minha presença. Vocês vão ter que sair daqui. São expulsos. Já pensaram? Isto é dramático. Ninguém gosta de ser expulso. Ninguém gosta de ser lançado fora. Sabem, para mim, como pastor, qual é o momento mais dramático que eu posso viver dentro da igreja? Ou na igreja com os meus irmãos? Eu tenho ouvido alguns colegas meus dizerem assim: há uma coisa que me custa muito realizar, que é um funeral. A mim também me custa. Mas esse não é o momento mais dramático e que mais me custa. Não é. É verdade que quando nós estamos ali dirigindo uma cerimónia fúnebre, nós olhamos para o sofrimento daquela família, para o drama que aquela família está a viver. Nós sentimos isso também no nosso coração. Nós queríamos ter uma palavra, queríamos poder fazer algo para consolar, para confortar aquela família. Mas por mais palavras que nós digamos, é impossível. Muito pouco podemos fazer. Mas sabem o que é que eu penso? A morte não é o fim de tudo. Não é, não. Aqueles que morreram em Cristo um dia vão ressuscitar. E, portanto, a morte, sim, é um interregno na vida do Filho e da Filha de Deus. Mas um dia, pela graça de Cristo, e porque creram em Cristo durante o tempo que viveram, um dia Deus os irá trazer com Ele até ao reino celestial. Agora, irmãos, aquilo que mais me custa na igreja é quando existe uma reunião administrativa para que um irmão qualquer, devido à sua conduta, não sei o quê, ele vai ser excluído do livro de registro da igreja. Literalmente, esse irmão está a ser lançado fora. Estamos a dizer-lhe assim: você, pela sua conduta, não tem mais lugar aqui. Bom, alguém dirá: é ele que se exclui a si próprio. Não deixa de ser verdade. Mas é a igreja que tem que tomar uma posição e deve tomar essa posição. Eu não estou a dizer que não deva tomar. Deve tomar essa posição. O que eu estou a dizer é que custa bastante. Esse momento custa bastante. E eu já ouvi pessoas que tiveram que passar por essa experiência e que me disseram: eu fui expulso, eu fui lançado fora. Imaginem que esse momento na vida de Adão e Eva foi um momento dramático, porque eles foram literalmente lançados fora, expulsos do jardim. A partir dali, irmãos, tudo foi um caos. Sabem que o homem se corrompeu e o mundo se corrompeu depressa. O pecado é alguma coisa que galopante. É como a doença galopante. É como a ferrugem. Olhem, nós pegamos uma peçazinha de metal e vemos ali um pouquinho de ferrugem, não é? Nós limamos bem aquilo para tirar aquela ferrugem e deixamos lá quietinho, mas passado um pouco a ferrugem lá está outra vez a minar ali, não é? E então nós dizemos: não há remédio para a ferrugem, e daqui a pouco aquela peça vai estar toda contaminada pela ferrugem. E nós olhamos para aquilo e dizemos: está enferrujado, não presta, está estragado, vamos lançar fora. O pecado é rápido, o pecado se espalha rapidamente, e em pouco tempo o pecado se espalhou pelo mundo.
em pouco tempo. Querem ver? Vamos olhar para a descendência de Adão. Vamos ao capítulo 5. E agora vou pedir a vossa colaboração. Mas temos de ser rápidos, está bem, irmãos? Vamos ler alguns versículos. Os irmãos irão ler alguns versículos pequeníssimos, mas temos que ser rápidos. Vamos lá. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Aliás, capítulo 5 do livro de Gênesis. Peço desculpa. 5 de Gênesis. E eu vou pedir a um irmão para ler em voz bem alta. Em voz bem alta. A partir do versículo 3 até o versículo 5. Quem quer ler, por favor? Leia, irmão. Anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Muito obrigado, irmão. Reparem, fala de Adão. O versículo 5 diz que Adão viveu quantos anos? 930 anos. E depois desses 930 anos, o que é que a Bíblia diz? O que é que diz lá? Morreu! Morreu, viveu 930 anos e morreu. E agora vamos ler o versículo 8. Vocês vão estar a pensar, mas o que é que o pastor quer dizer com isto, né? Vamos lá ao versículo 8. Quem quer ler agora também em voz alta, tal como o nosso querido irmão leu ali, com uma voz bem alta e forte. Vamos pedir para alguém ler o versículo 8. Por favor. Muito obrigado, irmão. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos e o quê? E morreu. Morreu também, não foi? Pois foi. Morreu. Diz ali a Bíblia, faz questão de dizer. É interessante. A Bíblia podia apenas dizer, olha, ele viveu tantos anos. Pronto, já sabemos que ele viveu tantos anos. Mas não, acrescenta lá, e morreu. E agora vamos ver o versículo 11. Quem quer ler? Versículo 11. Então. Muito obrigado. Enos viveu 905 e também morreu. Está-se a tornar aborrecido, não está, irmãos? Mas ainda vou aborrecer-vos um bocadinho mais. Fiquem descansados, está bem? Porque vamos continuar a ler alguns versículos. Vamos ler agora o versículo 14, em voz alta, muito forte, uma voz forte, alta. Então. Cainã, 910 anos e morreu. Morreu. Interessante. Vamos ver se encontramos aqui algum que não seja preciso dizer lá e morreu. Mas vamos ler o versículo 20. Versículo 20. Quem vai ler? Este Jared era filho de Enoque. Ele viveu 962 anos e morreu. Vamos ler agora versículo 27. 27. Quem quer ler? Matusalém foi o que viveu mais, 969 anos. Mas também morreu. Pois foi. Versículo 31. Está a falar aqui do neto de Enoque. Versículo 31. Quem quer ler? Vá lá, irmãos.
Lameque, neto de Enoque, viveu 777 anos e morreu. Mas sabem uma coisa? Um dos descendentes de Adão, que está aqui nesta lista, eu não li. Não li propositadamente. Por quê? Vamos ler o versículo 23. E agora sim, agora tem que ser mesmo com voz bem audível. Vamos lá, com voz bem audível, ler o versículo 23 e 24. 23 e 24. Obrigado, irmão. Cá está. Enoque viveu 375 anos neste mundo, andou com Deus e morreu. Não morreu. O que é que aconteceu com Enoque? Subiu para o céu. Deus o tomou para si. Interessante, não é? A Bíblia faz questão de dizer ali no relato que todos aqueles morreram, consequência do pecado, a morte. No entanto, Enoque não morre por uma razão. E a razão que a Bíblia explica é esta: ele andou com Deus. E por isso não passou pela morte. O Senhor o tomou para si. Aqui na Bíblia diz, já não era, ou seja, já não estava, já não se encontrava mais neste mundo. Deus o tomou para si e foi transladado. E se alguém tem dúvidas acerca do que acontece com Enoque, é só ler Hebreus 11, versículo 5. Porque em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, que realmente Enoque foi transladado para o céu. Ele diz literalmente isso. Não há dúvida nenhuma, Enoque escapou à morte. E por quê? Porque ele andou com Deus. Mas, irmãos, vai aparecer aqui alguma coisa que me faz um pouco de confusão. Aliás, fez. No passado fez. Mas reparem, vamos ver o que é que disse Lameque, neto de Enoque, acerca do mundo naquele tempo. Versículos 28 e 29. Diz assim, agora eu vou ler. Capítulo 5, versículos 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então Deus olha para o mundo daquele tempo e amaldiçoa a terra, e amaldiçoa o mundo. Por quê? Porque o mundo se tinha corrompido rapidamente. Havia imoralidade, havia corrupção, havia maldade nos homens. E Deus amaldiçoa o mundo naquele tempo. Mas olha, irmãos, no capítulo 6, passando agora para o capítulo 6, nós chegamos ao versículo 8 e diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé.
Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Há aqui alguma semelhança entre Noé e Enoque? Há ou não? Há. Qual é a semelhança que encontramos ali? Andou com Deus também. Mas agora eu pergunto aos irmãos, e Noé foi transladado ou morreu? Morreu? Pois morreu. Ah, irmã, grande injustiça. Então Enoque andou com Deus e foi transladado. Enoque, aliás, Noé andou com Deus e depois morreu. Não. Não há aqui nenhuma injustiça. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus é justo. Deus dá um grande privilégio a Noé. Deus conhecia a fibra desse homem. Deus conhecia o caráter desse homem. Deus sabia que esse homem, de maneira nenhuma, ele se apartaria do Senhor porque andava com Deus. Deus tinha garantias em relação a Noé. E então Deus diz-lhe, olha Noé, sabes como é que está este mundo? Maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mau todo o desígnio do coração do homem, a pontos de Deus se arrepender de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Olha, Noé, esse mundo está assim, mas eu amo esses homens, eu amo estas pessoas que vivem neste mundo que eu criei, que são meus filhos. E Noé, eu quero dar-te uma missão especial. Tu tens que ir pregar para eles, tens que chamá-los imediatamente ao arrependimento, porque tu vais construir uma arca. E eu quero que essa arca se encha, não de animais somente, mas de pessoas, não apenas com a tua família, mas o maior número de pessoas possam realmente aceitar a mensagem do arrependimento. E sabem, irmãos, Noé pregou quanto tempo? 120 anos. Quando chegou aí por altura dos 50 anos de pregação, Noé pensou, já não vale a pena continuar a pregar. Eu vou falar com o Senhor. Olha, Senhor, eu preguei 50 anos. Olha, Senhor, este mundo está pior do que o que estava. Eles estão a zombar de mim. Eles dizem que eu sou louco. Eles dizem que não vai chover nada, que isso tudo é mentira, que não vai haver chuva, não vai haver dilúvio. Isso é mentira. Eles não se querem arrepender, não aceitam a tua mensagem de graça e de salvação. Senhor, tira-me dessa missão, por favor. Eu não quero continuar mais. Foi isso que Enoque fez? Não, não foi isso que Enoque fez. Enoque nunca reclamou com Deus. Enoque levou a sua missão até o fim. Deus esperou aqueles 120 anos. E ao fim de 120 anos, então o Senhor disse, basta, este mundo não pode continuar mais. E então o Senhor diz a Noé, Noé, entra na arca. Tu e a tua família, os únicos que se arrependeram dos seus pecados, os únicos que aceitaram a mensagem da graça e da salvação, entra, porque eu vou mandar o dilúvio. E de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, com as promessas de Deus não se brincam. Deus não diz hoje uma coisa, amanhã faz outra. Não. Há muita gente que não crê nas profecias. Há muita gente que descrê daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas sabem,
Uma verdade de Deus não precisa de ser aceita para continuar a ser verdade. E vai ser sempre verdade, porque Deus é a verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. Pastor, onde é que o pastor quer chegar com tudo isso? E hoje? Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39. Se calhar os irmãos nem precisariam procurar esse texto na Bíblia, não é? Conhecem-no tão bem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Porque os homens faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E depois, o que é que diz lá? Diz que foram surpreendidos. Diz que não se aperceberam. É o que diz lá. No tempo de Noé, os homens não se aperceberam. De repente caiu-lhes o dilúvio em cima. E eles disseram, estamos perdidos. Queridos irmãos, compreendemos agora? Compreendemos sim. Isto é para nós. Esta é a igreja que aguarda a vinda de Jesus, que prega a vinda de Jesus. E o Senhor diz, em 2 de São Pedro 3,9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem por demorada, mas que Ele é longânimo para convosco, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus esperou 120 anos, para que Noé concluísse a sua obra, porque Deus não queria que ninguém perecesse naquele tempo. Deus queria que todos se arrependessem. Mas o que é que aconteceu? Ninguém se arrependeu a não ser a família de Noé. E o Senhor está à espera da sua igreja. Noé representa a igreja hoje. É a ti, meu querido irmão, e a mim. Foi a nós que nos foi dada esta missão de pregar. Pregar como Noé pregou. Não importa os resultados disso. Os resultados pertencem a Deus. Não se esqueça, Noé pregou 120 anos e somente a sua família entrou na arca. Os resultados pertencem a Deus. Agora, a missão é nossa. O Senhor não a deu aos anjos para que fossem e pregassem. O Senhor deu-nos a nós. E eu pergunto hoje à minha querida igreja, irmãos, o que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer? Sabem uma coisa, irmãos? O tempo passa depressa. E olhem como passa. Oh, parece que foi ontem. Eu tinha cabelo e todo preto. E olhem como é que eu estou hoje. Mas alguns aqui não se riam de mim, não é? Porque também aqui há uns anos atrás tinham um cabelo e tinham todo preto também. O tempo passa depressa. Olhem, eu lembro uma vez lá nos Açores, os jovens convidaram-me para jogar futebol. Eu tinha aí os meus 45, 46, jogar futebol. Certo, eu vou. Eu gosto de brincar com os jovens. Jovens, não se esqueçam de me convidarem um dia para uma brincadeira vossa. Está bem?
Eu aprecio muito isso. Estou a aguardar o vosso convite. Havia um irmão, nosso irmão Garcês, da Igreja do Porto. Ele estava lá nessa altura, estava em minha casa, estava de visita. E ele disse-me assim, chamou-me à parte e disse-me assim, pastor, não vá. Não vou porquê? Pastor, não vá, pastor. Não vá, o pastor pode-se machucar, pode-se magoar. Não vá, pastor. O que é que foi, irmão? O irmão está a dizer que eu estou velho, é? Não, de maneira nenhuma, pastor. O pastor está aí vendendo juventude. Ah, mas eu vou, irmão. E eu fui. E quando lá cheguei, os jovens estavam lá. Havia jovens que não eram da igreja. Eram convidados pelos nossos jovens para aquela brincadeira. E houve logo um que disse assim para o outro. Mas eu ouvi. Ele pensou que eu não ouvi, mas eu ouvi. De onde é que veio esse coroa? Naquela altura eu não sabia o que era um coroa. Aí disseram-me assim, coroa é um cota. Também não sei o que é um cota. Depois explicaram-me o que era um cota. Eu disse, então eu sou cota. Está bem, espera aí. Então eu disse para os jovens, jovens, eu tenho experiência. Tenho experiência. Bati assim forte no meu peito. Tenho experiência. E aquele que tinha dito que eu era um coroa, ele disse, eu tenho velocidade. Irmãos, o tempo passa. Quer queremos, quer não. O tempo passa. Se os jovens que estão aqui hoje e que me ouvem falar hoje pensam que esta missão é só para os cotas, estão enganados. Se os jovens que aqui estão hoje pensam que o tempo não passa depressa, estão enganados. Daqui a uns 10, 20 anos, vocês vão ver. Provavelmente já cá não estarei, ou já cá não estaremos. Porque senão veríamos. Irmãos, nós temos uma missão. E Deus desafia-nos para essa missão. Nós temos diante de nós, em breve, um novo ano de atividades. Um novo ano. É tempo realmente de pensarmos o que é que queremos fazer. Perante aquilo que o Senhor nos pede, perante a missão que Ele para que nos desafia. Qual será a minha resposta ao Senhor? A mesma resposta de Noé? A mesma resposta de Enoque? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos realmente de andar com Deus, cada dia, de comungar com Ele. Precisamos amar a Sua palavra, viver por ela, alimentar-nos dela. E então dizermos ao Senhor, eis-me aqui. É isso que o Senhor realmente deseja. Eu gostaria, ao terminar, de falar-vos de um homem que viveu no passado mais ou menos recente, que ficou marcado na história deste mundo, quanto a nós cristãos, pela negativa. Conhecemos bem a história de Nietzsche, aquele que inventou a teoria da morte de Deus. Deus morreu. Deus não existe. Então, pecado não existe. Arrependimento não existe. Se Deus não existe, você vai arrepender-se por quê? Se não há arrependimento, não há pecado.
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quem pensa que Nietzsche inventou alguma teoria nova, está enganado. Era a teoria dos antediluvianos, tal qual. Deus não existe. Deus morreu. Sabem, Nietzsche era filho de uma senhora cristã, piedosa. A sua mãe o levava à igreja quando ele era pequeno, tornou-se adolescente. E dizem que na igreja as pessoas se emocionavam quando ele pegava na Bíblia e lia a palavra de Deus. Nietzsche acabou os seus dias no manicômio. A sua mãe o ia visitar várias vezes. E quando a mãe o ia visitar, ela lia-lhe a Bíblia. E um dia, já à beira da morte, a mãe lá estava, lendo a Bíblia para o seu filho. E ela viu as lágrimas a começarem a correr dos olhos deste homem. E ela pensou que o Espírito do Senhor estaria trabalhando no coração deste seu filho. Mas sabem o que é que Nietzsche disse nessa altura? Aquela célebre frase, ele disse assim: "Ah, mãe, como Deus não existe, então a vida tornou-se insuportável. A vida tornou-se insuportável." Eu quero terminar, sim, mas quero ler ainda o Salmo 24, um pequenino trecho aqui deste Salmo. Salmo 24, versículos 3 até 5. Salmo 24, versículos 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta está aqui. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Reparem, quando a pergunta é feita, quem subirá ao monte do Senhor, quem irá permanecer no seu santo lugar, a resposta é dada àquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Na verdade, aqui esta expressão, não entrega a sua alma à falsidade, no original seria assim: o que não é vago ou vazio. E a característica do povo antediluviano era exatamente essa. Eles eram espiritualmente vagos e vazios, ao contrário de Noé, que andava com Deus, ao contrário de Enoque, que andava com Deus. A experiência que nós encontramos acerca da igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, está lá em Apocalipse capítulo 3, é a mesma experiência de uma espiritualidade vaga e vazia. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Meus queridos irmãos, esta não é a nossa experiência. O Senhor espera por nós. Deus manifesta a sua misericórdia hoje à sua igreja. E como diz o versículo 5, estes obterão do Senhor a bênção e a justiça da salvação. Que nós realmente possamos obter esta bênção, a bênção da justiça do Senhor. A justiça que limpa,
a justiça que salva, a justiça que perdoa, a justiça que transforma e que leva à bênção da salvação. Que Deus os abençoe. É a minha oração. Amém.